olha aqui o Vitor. Ai, vai ser tão bom hoje falar sobre osteopatia. Aí, Vitor, conseguimos! Aê, meu Deus do céu, não. Seja Lógico. muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado o convite. Eu gostaria muito que você se apresentasse, porque muitas pessoas podem não te conhecer, que são nossos amigos, mas eu conheço o Vitor há mais de 15 anos, né, Vitor? Você é minha paciente faz mais de 15 anos já, né? E aí a gente... Várias pessoas da sua família. Vitor, você pode apresentar pra gente o que você faz? Qual é Claro, essa especialidade que eu acho maravilhoso isso? Obrigado. Bom, meu nome é Vitor, eu sou fisioterapeuta de formação e eu trabalho exclusivamente com osteopatia. Então, a osteopatia é uma técnica de equilíbrio do sistema orgânico, né, através de contatos manuais. Então, a gente visa estabelecer a saúde da pessoa com manipulações, então aquelas técnicas tipo alguns estalos, algumas situações ali de equilíbrio músculo-esquelético. A gente também tem uma questão de abordagem sobre a esfera craniana, então trauma sobre o crânio, enxaqueca, alguma coisa desse tipo. Também trabalhamos com a parte do sistema digestivo, então a gente sabe que vários problemas digestórios, por exemplo, gastrite, refluxo, problemas de intestino, ou até mesmo dores do sistema músculo-esquelético relacionados com o sistema visceral, o sistema cicatricial, isso está relacionado e é um sistema de avaliação bem completo que a gente usa através das mãos e da coluna para tentar chegar no equilíbrio do organismo. E a medicina germânica, né? Tá, muito bem. Então daí que é maravilhosa. Bom, conforme eu fui estudando osteopatia, eu percebi que o ser humano é composto por várias, vamos falar assim, várias esferas, né? Então a gente vai ter uma esfera que a gente chama biopsicossocial, que é a esfera onde a gente vê que o meio interfere sobre o nosso organismo. Sabe-se que hoje o nosso DNA ele é capaz de se modificar com a questão de traumas ou a questão das nossas crenças, né? Então isso vai fazer com que o nosso corpo adote algumas coisas. Então eu fui estudar medicina germânica para entender a relação das doenças, principalmente com o nosso lado emocional. Então, o que a medicina germânica mostra? Que cada doença ela é uma resposta do nosso organismo para determinada situação que a gente vivenciou. E o que é mais interessante é que cada doença, cada coisa, ela representa uma coisa no nosso organismo. Então, é por isso que é bem legal a gente ver, né? Parece que dá uma sensação do tipo, o paciente ele tem um problema e a gente consegue, através da medicina germânica, chegar assim, ó, aconteceu tal coisa com você, e é impressionante que bate muito com o que aconteceu com a pessoa, né? Vamos lá. Então, a medicina germânica, ela cresceu, ela foi desenvolvida por um médico alemão que chamava Dr. Hammer. Então, o Dr. Hammer, em 1978, o filho dele foi assassinado. Então, mataram o filho dele, que chamava Dick. E quando ele teve esse problema, alguns meses depois, o Dr. Hammer desenvolveu um câncer no testículo. Então, daí ele começou a tentar a entender o porquê. Por que ele teve um câncer no testículo? Ou porque mulheres desenvolviam problemas pulmonares ou problemas de câncer de mama sem nunca ter trabalhado, por exemplo, em ambientes que tinham, vamos falar assim, asbestose, tinham muitas minas de carvão na época da Alemanha. Então ele começou a raciocinar e começou a entender. Quando ele fez uma tomografia no cérebro dele, tinha um lugar que tinha uma mancha. Então ele foi ver que quando tinha essa mancha no cérebro dele, correspondia ao testículo. Então, na verdade, o que aconteceu? Foi uma forma que o organismo dele teve de, vamos falar assim, né, de repor a cria dele que ele perdeu. Então, teoricamente, o câncer no testículo foi um aumento do testículo, das células testiculares, para que essa pessoa, ele pudesse, vamos falar assim, né, ficar mais fértil, para conseguir repor a perda que ele teve. Então, hoje, como o filho dele chamava Dick, quando ele descobriu isso, ele chama os nossos traumas de
DHS, que significa Dick, Hammer, Signal, que é o sinal do Dick, do Hammer, entendeu? Então, o que a gente consegue ver? Que cada parte do nosso corpo, cada órgão, cada tecido, quer seja a pele, quer seja a boca, quer seja o esôfago, quer seja o estômago, quer seja a tireoide, ela tem uma representação. Então, o que eu procuro fazer com os meus pacientes? Então, imagina que chega lá um paciente com uma dor nas costas. Então, eu vou examinar esse paciente numa esfera global. Então, não só como um fisioterapeuta que vai ver se tem músculo ali com problema, vai ver se tem algum problema de víscera envolvida naquela região, se tem algum processo cicatricial naquela região, se essa pessoa teve algum trauma, ou, por exemplo, e quando eu encontro certas coisas, eu correlaciono perguntando certas coisas da forma mais certeira que eu posso, entendeu? Isso, então, Vitor, é a mesma coisa que eu trabalho com a constelação. Perfeito. Às vezes a pessoa vem aqui e fala assim para mim, olha, eu tenho um problema com a minha mãe. Eu fico irritada porque ela é super protetora, mas às vezes eu não vou nem trabalhar a mãe. Eu vou trabalhar alguma coisa relacionada ao pai. Exatamente, o que foi que causou esse problema. Então, a doença nada mais é que a doença, os nossos comportamentos, aquilo que a gente estava conversando hoje cedo do não julgar, a questão de não é julgar. Na verdade, ela age dessa forma como uma forma de sobrevivência. Todos uma proteção, né? Todos nós fazemos com que o nosso organismo, ele faz com que a gente tente sobreviver ao máximo. Quer seja através do comportamento, porque o comportamento ele serve para a gente viver no meio entre as pessoas, né? Que a gente consiga interagir entre o meio, né? Ou através de coisas que a gente recebeu. Então, a gente tem que entender que quando a gente pega um trauma, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais da parte emocional, né? Desculpe se às vezes não é a minha especialidade, se tiver alguém aí, me perdoe de alguma besteira. Não, mas só uma parte, Vitor, porque as pessoas falam assim, por que essa junção da constelação e osteopatia e medicina germânica nessa live? Em primeiro lugar, porque eu sou sua paciente e você é o meu. Então, você já fez constelação e eu vou sempre Sim, faz acho que deve fazer umas 3h30 outra também, né? É verdade, que acabou de fazer. Então, o que acontece? Muitos pacientes meus, eu encaminho para o Vitor, porque daí já não é a minha área, e muitos o Vitor acaba mandando para constelação. Porque aí o Vitor falou uma coisa assim de... Ele vai ver o global, ele vai ver o todo. Mesmo que eu tenha um problema na cervical, eu posso ter tido uma cicatriz, uma aderência na minha cesárea. Ou por exemplo, se você quiser fazer uma questão da live com relação à medicina germânica, a medicina germânica ela fala que todos os problemas musculoesqueléticos eles têm relação com desvalorização. No caso do pescoço, é uma desvalorização intelectual. Por exemplo, você trabalha como uma doida e nunca consegue agradar o seu chefe. Ou você entrega um relatório e fala assim para ele assim, nossa, esse relatório que você fez está uma porcaria. E aí você, desenvolve um problema nessa região. Porque como eu estou me submetendo a um problema, ou me submetendo a algo e não sou capaz de fazer. Entende? Então daí isso aí que eu consigo amarrar, por exemplo, eu pergunto para o paciente, qual é a sua profissão? Minha profissão, eu trabalho com alguma coisa. Então, é claro que eu não sou uma pessoa que trabalha com essa parte psicológica, mas eu procuro ajudar os meus pacientes. Eu acho que nós, como você diz sempre uma palavra, facilitadores, facilitadores de coisas do bem, eu acho que o dom que a gente tem é para ajudar as pessoas. Exato. Então eu acho que a gente tem que fazer o possível, pelo menos eu sou assim, eu tento fazer o possível e o impossível para tentar ajudar meu paciente nas diversas esferas que eu possa englobar. Então, essa ferramenta foi uma ferramenta que eu tive para me tornar uma pessoa melhor, para eu cuidar melhor dos meus filhos, para eu entender o que passa com os meus filhos, com os meus familiares, e para atender que o meu paciente ele não é simplesmente ali uma dor nas costas, porque atrás daquela dor nas costas tem toda a história de uma pessoa
E essa história, às vezes, ela está repercutindo. Então, às vezes, eu estou tratando e o trabalho não é comigo. O trabalho é contigo. Então, eu mando para você. É verdade. Entende? E foi, a Monize está aqui na live, não sei se ela ainda está, mas foi muito interessante. Ela fez uma constelação comigo, aí o médico tinha falado, olha, através de um sobrepeso, deu um problema no joelho e nós vamos fazer uma cirurgia. E eu falei para ela assim, eu falei, ó, primeiro nós tratamos emocional, detectamos aonde estava, a Monize está aqui batendo palmas aí. E aí eu falei assim, olha, vai para o Vitor, porque daí se ele falar que precisa, é porque você consegue fazer uma leitura muito ampla de tudo isso, não é? Então, acho que o emocional, juntamente com o físico, e a Monize não precisou operar o joelho. Fazer a gente tem que entender assim, ó, o que eu procuro fazer com os meus pacientes é assim, ó, eu jamais culpo, o paciente tem muito aquela questão de culpa, né? Tipo assim, eu sei que eu tô gorda, então meu joelho dói. Eu sei que eu estou fora de peso, eu sento que a minha cadeira é ruim, a minha coluna dói. Então a gente tem que entender o seguinte, assim, nem tudo é culpa do emocional, mas toda a informação, por exemplo, a informação que sai do seu intestino, vamos falar, o seu cérebro ele sabe o que está acontecendo com o seu intestino agora, apesar de você não saber. Ele vai informar o seu cérebro e essa informação vai chegar na sua área emocional. Por exemplo, você tem uma sensação assim, você foi traída. Aquela pessoa que você ama te traiu. Pro seu corpo, para você, pro seu consciente, pode falar assim, não, beleza, tudo bem, eu consegui. Mas o seu órgão, especificamente no caso o intestino, ele vai acometer isso. E essa por traição exemplo, não precisa ser só emocional, assim, na parte de relacionamento afetivo, pode ser a traição de um amigo, de um chefe. Como é assim, para ter um trauma é assim, ó, eu preciso vivenciar uma situação sozinho e um choque muito inesperado. Então, por exemplo, assim, ó, se eu estou num lugar assim e entro na minha casa e grito com os meus filhos. Reparem vocês, na sua casa, se vocês gritam ou tomam um susto. Ou eu vejo muito isso no meu consultório. O que acaba acontecendo? O brônquio, ele tem uma relação com medo. Então, o que acaba acontecendo? Se eu tenho medo, eu tuço. Então, o que acontece? Muito engraçado, meu paciente senta na minha sala e... Oi, tudo bem? E tosse. Ou depois que você dá uma bronca... Ou você dá uma bronca numa criança, depois a criança começa a tossir. Então, na verdade, o que é? Porque o pulmão, o que ele tenta fazer? Ele tenta abrir mais. Para quê? Para que entre mais ar. Então, é como eu vejo a situação. Porque do mesmo jeito que para mim entrar num consultório com você e contar dos meus problemas para você é uma coisa que eu sei que eu estou indo aí para você me ajudar, outras pessoas não entendem isso, né? Ou explicar o óbvio, né? Então... explicar o óbvio, né? Como disse meu amigo, que a grama é verde, que o céu é azul. Às vezes a gente precisa fazer isso para as pessoas, né? Com certeza. A Suzana está falando aqui até que minha mãe entrou. Então, quer dizer, uma pessoa de 82 anos, eu estava aqui me matando. Falei, a tecnologia, eu estava com uma internet boa, estava tudo certo aqui. E agora, vendo uma pessoa de 82 anos assistindo a nossa live... A gente começa a ver que há uma conexão maior até de querer viver, de cerebral. Aí que a Suzana está falando, o Nick entrou, todo mundo está... Que legal. Fazer um pouquinho mais, né? Nós estamos fazendo algo aqui meio internacional para que todo mundo possa verificar. Que honra. Opa, espera só um pouquinho aqui que estavam falando. O Vitor, com relação a tatuagens, a constelação, ela tem uma classificação, assim, mostrando que aquele filho, ele quer mostrar algo para o sistema familiar dele. Então, ele está fazendo uma inclusão. Porque às vezes a gente achava assim, é só bonitinho, a pessoa foi lá, ela se enfeitou, fez uma tatuagem, né? Mas daí a gente, quando eu estou fazendo a constelação familiar, eu começo a olhar quem ele está querendo incluir. O que aquele símbolo da tatuagem tem a ver com isso? Aí a Suzana, vixe, minha tatuagem só problema. O que aconteceu? Era da Suzana mesmo também que eu queria falar. Quando a Su veio aqui para o Brasil, ela foi até o seu consultório, você viu que uma dor dela
ela estava correlacionado com um problema com a tatuagem, né? Quer dizer, eu olho através do sistema familiar e você estava olhando o que o corpo queria dizer com relação à tatuagem. Você pode explicar mais ou menos o caso da Su? Do caso da Suzana, claro. É. O caso da Suzana foi um caso muito interessante. Falando agora um pouco mais da osteopatia, a Suzana era uma menina que tinha muito torcicolo, muita dor no ombro. Sim. E aí, a Suzana, eu uso um teste que chama teste de cinesiologia aplicada. Eu aprendi com um professor na Alemanha. E eu fiz um teste e falei para ela assim: tem uma cicatriz no seu lado esquerdo. É esquerdo? Esquerdo? Não lembro. Eu tenho uma cicatriz. Você tem uma cicatriz no seu lado esquerdo do corpo. Aí eu falei assim: bom, pergunto, né? Você tem alguma cesárea no corpo? Claro que não. A Suzana não tem filho. A Suzana não tinha filho. Tem alguma outra cirurgia do lado esquerdo? Não, Vitor, não tenho nenhuma cirurgia do lado esquerdo. Mas, quando ela foi amarrar o cabelo para deitar na minha maca, para se ajustar na maca, eu vi uma marca vermelha no braço dela. Eu falei assim: o que é isso aí? Ela falou assim: é uma tatuagem que eu fiz. Eu falei: ah, tá bom. Então, o que eu fiz? A gente tem que entender que a pele do ombro, então a Suzana tinha tem uma tatuagem nessa região, a pele dessa região aqui, o nervo sai daqui, ó. Então, daí o que eu fazia? Como ela tinha uma dor para virar o pescoço, eu peguei com a minha mão e comecei a palpar o tecido. Então tinha um lugarzinho ali que o tecido dela doía bastante. Então era engraçado que quando você colocava a mão e você segurava a pele da tatuagem dela, o pescoço normalizava. Então o que acontece? O corpo, a informação que chega aqui nessa coluna, a informação que chega aqui na nossa coluna é uma informação que vai vir dos ossos, uma informação que vai vir da pele, uma informação que vai vir dos vasos sanguíneos, dos músculos e do sistema visceral. Por exemplo, ela podia ter um problema nessa região aqui, por um problema de estômago. Sim. E aí eu quero amarrar a informação para mandar a informação aí para você. Vamos entender o seguinte assim, ó. Imagina que essa tatuagem, o cérebro vai mandar a informação daqui para a coluna, né? Então, ali fazia a dor ali na tatuagem, e eu pedi para ela fazer uma massagem na cicatriz e pedi, eu acho que até para ela tomar alguns sais minerais ali, que ela fazia um tratamento com isso, principalmente com clorela, para tentar tirar um pouco os metais pesados. Algumas tatuagens, como as vermelhas, laranjas, azuis, elas têm uma característica de depurar muito metal pesado no organismo. Então, uma coisa legal para tomar é espirulina. Não sei se... Não precisa sair todo mundo tomando espirulina. Exatamente. Não precisam tomar, todo mundo tomar espirulina. Mas daí o que eu quero mostrar para vocês, para tentar mandar essa bola aqui para a Ângela. Então, esse é o meu trabalho de osteopatia. Então, você imagina se essa paciente eu estou tratando, eu falo que só que tem um problema emocional, porque essa tatuagem foi feita, eu tatuei lá uma coisa lá relacionada ao meu sistema familiar. Essa informação, ela chega no seu cérebro. Então, o seu sistema emocional, ele sabe o que é. Então, ele vai fazer com o quê? Com que o seu corpo fique preparado para a batalha. Então, ele fala assim: eu vou mandar sangue para o cérebro dessa pessoa para ela pensar como ela vai salvar o pai dela, sei lá, honrar o pai dela, ou vou mandar sangue para o meu ombro. Então, o corpo não é burro. O corpo não é burro. Então assim, a gente tem que entender o seguinte, assim, ó, que esse tipo de paciente, eu falo assim: olha, você pega aqui esse telefone, conversa com essa moça aqui. Então, por quê? Porque a maioria dos pacientes que eu pego são pacientes crônicos, pacientes que gastam remédio, gastam um monte de coisa, e às vezes é um detalhe. Eu não acho que todo mundo deve fazer osteopatia, como eu acho que a constelação também não entra para todo mundo, mas a junção das coisas, então a gente tem a humildade que do tipo assim: olha, esse caso não é para mim, esse caso é para essa senhora que está aqui. Sim, e assim que vice-versa, né? Perfeito, e por isso a gente abre a porta para tentar ajudar as pessoas, e é que eu procuro estar fazendo, e sou muito feliz do que eu faço, graças a Deus. E sabe, então, Vitor, às vezes você fala assim: olha, eu falei para tal pessoa te procurar, né? Às vezes a pessoa me procura, ela quer saber se tem horário, ela quer saber o preço, e às vezes ela acaba não vindo, né? Eu conversando com o Vitor, eu falei sobre os ganhos secundários também de não fazer a constelação. Ou às vezes eu falo para alguém: vai, como a Monize foi até você para fazer
Eu fiz um atendimento no Muniz. Uma vez e foi excelente, né? Sim. Agora, tem algumas pessoas que não vão na osteo e não vão vir na constelação porque ela tem um ganho secundário. Então, é assim, eu quero ter essa dor, porque daí, não que ela goste de sentir a dor, mas o ganho secundário é assim, olha, o pessoal vai me dar atenção. Tem algumas senhorinhas que elas não saem de casa, mas se elas saírem de casa para ir até o médico, para ir até o osteopata, às vezes esse ganho de poder ser levada pela família até alguém que vai cuidá-la. Então, é assim, às vezes, nós temos a solução definitiva para falar assim, olha, a sua engrenagem está aqui parada, nós vamos colocar essa pecinha, ela vai girar novamente. Lógico, pode emperrar mais para frente. Mas algumas pessoas não querem, e as que querem estão abertas a isso. É muito interessante, porque daí, vamos supor, você faz uma sessão, 2, e a pessoa vai te procurar depois de muito tempo, né? Vitor, eu quero também falar para o pessoal aqui, deixar registrado, que há uns 15 anos atrás, quando eu te procurei, eu tinha uma dor na perna aqui direita, próxima ao joelho, mas ela era assim, recorrente. Então, você tratava, voltava. E aí, acho que você falou uma alça do intestino, que você acabou manipulando na época e tal. E aí, melhorava, ficava um tempo, voltava. Daí, eu fui fazer a constelação. Então, como a minha formação foi na Itália, e quando eu estava fazendo a formação, eles falaram, alguém tem uma dor recorrente? Eu falei, eu tenho. Eu falei, é na perna. Aí eles foram fazer, ele falou, olha, tá ligado a um ancestral, um trauma, né, um trauma do passado, tal. E nós fizemos a constelação e a minha dor, ela passou. Então, é dizer, você tinha feito, hoje em dia eu volto para outras dores, outros problemas que são, naquele momento, às vezes são muito fortes para mim. Mas essa dor na perna, você sempre, você já tinha me dado uma informação, o caminho. De destino, pelo menos o que eu estudei também é que nós estamos ligados ao passado, né? Porque às vezes o intestino preso, a pessoa fica presa ao passado, tinha algo ali na minha memória, nessas trilhões não consegue de absorver. O intestino é muito assim, eu não consigo absorver, dependendo. Vamos falar assim, normalmente a sua perna, que perna que era? A direita. Normalmente assim, eu não consigo absorver certas coisas. Do tipo assim, ó, certas coisas, como é uma coisa, o intestino é controlado por uma área do cérebro que a gente chama tronco cerebral. E ela fala assim, tem certas coisas assim que são importantes, mas eu não consigo. Tipo, não passa. Não entra. Não entra. E aí, Então essa questão sua de entrar, você tem que ter o seu tempo. Veja que algumas pessoas que fazem a constelação melhoram rapidamente, outras têm um tempo, porque cada um tem o seu tempo, né? Não, eu precisei reprogramar aquela célula, aquele trauma da minha ancestralidade, para que eu pudesse girar minha engrenagem e quando eu tivesse um outro problema, você chegar para mim, uma vez eu também tive um problema de refluxo, você falou, olha, aqui pode estar relacionado ou com a sua mãe ou com a sua filha nesse exato momento, quando você está... Quer dizer, a engrenagem, ela gira, é a nossa evolução, gira, depois às vezes tem outro probleminha, gira novamente, e a gente vai procurando e vai ajustando a rota, né? Com certeza. Por exemplo, imagina uma pessoa que tem, por exemplo, uma dermatite que não sara. Então, ela vai no seu psicólogo, não, desculpa, ela vai no seu dermatologista e fala assim, passa essa pomada aqui. Então, você passa a pomada e volta. Passa a pomada e volta. Então, assim, tem uma coisa muito interessante na medicina germânica, que é a lateralidade. Então, a lateralidade a gente vê quando as pessoas aplaudem. Então, por exemplo, a mão que vai por cima, é o meu lado dominante. Então, por exemplo, eu sou canhoto, você é destra. Sim. Então, cada parte do nosso cérebro, ela vai corresponder. Eu vou bater palma, do lado direito, ela vem aqui, né? Exatamente. Se você tentar bater ao contrário, você tem que pensar e tal. Isso é uma coisa meio sem nada a ver. Você já bate e faz. Normal, exatamente. E aí o que acontece? Para cada tecido, esses tecidos do nosso corpo, eles são governados por uma parte do nosso cérebro. E essa lateralidade ela é importante. Por exemplo, a dermatite.
Imagina uma dermatite em você, que é uma mulher destra. O lado esquerdo, ele vai corresponder, por exemplo, à sua mãe, os seus filhos e os seus animais de estimação. Por quê? Porque pode ser que você não fale assim, vem aqui cachorro. Você pode ser para você assim, vem aqui com a mamãe. Então você acha que o cachorro, o periquito, sei lá, é o seu filho. E aí, de repente, a sua filha, por exemplo, foi embora, foi morar em outro lugar e você não aceita essa perda. Porque a pele tem uma relação de perda de contato. Então, quando eu perco o contato com alguém, ou queria que essa pessoa tivesse o contato em mim, porque a pele é contato, nós temos o contato. Quando a gente perde esse contato, a pele ela entra num processo inflamatório. Então ela está sempre vermelha, ela está sempre descamando. Então por quê? Porque você não entrou em contato com a sua filha. Quando a sua filha vem, abraça e toca em você, essa situação se resolve. Então a questão não é de eu tratar a dermatite. Não só tratar a dermatite, mas a questão é o seguinte, assim, poxa vida, a minha filha precisava ir embora, ela precisava ir trabalhar fora, ela precisava ser feliz em outra coisa, ou render em outras coisas. Então, programar a minha forma de ver as coisas. Porque a doença nada mais é que uma resposta que o seu organismo tem às coisas. Né? Então, como a pessoa é diabética, por exemplo, né? Então, geralmente são pessoas muito inflexíveis. Então, eu não posso ceder essa situação. Eu não posso ceder essa situação. Eu não posso ceder essa situação. A pessoa vira diabética. Então, porque como uma pessoa é diabética... Que a criança interior dela tá travada ali. Então, como uma pessoa vira diabética, você vê a pessoa assim, ela come certinho, vai na nutricionista e fica diabética. Você fala, minha nossa, mas por quê? Então ela está vivenciando uma coisa. Então a questão é o seguinte, não é questão só de ser diabética, a questão é por que eu me tornei diabético. E se ninguém na minha família é diabético, meu Deus do céu, o que passa, né? Exatamente. Ô, Vitor, aqui a minha prima, Eva, ela perguntou, você acredita que pessoas com muitos problemas, infelizes, são mais propensas a doenças graves? A visão da medicina germânica é essa também? Eva, vamos pensar assim, ó. O corpo ele é um banco justo. Então, assim, imagina que você pegue 10 mil e você tem que repor 10 mil, beleza, né? Lógico que não é assim, né? Mas quando você está resolvendo um problema, o seu corpo está gastando toda a energia para tentar repor isso. E o seu corpo ele vai gastar energia para mandar alimentos e sangue para o seu cérebro, para você pensar, para suas mãos, para você lutar, e para suas pernas, para você sair correndo. Ou para você se movimentar até as coisas. Então, quando você vivencia um problema, todo o seu sistema está se movendo através disso. Só que você imagina que você vive um problema e o seu corpo ele não sabe o que é, por exemplo, você ficar isolada na sua casa por causa do Covid. Você perder um cachorro de estimação. Você ser extremamente escrachada por o seu chefe. Então, o que acontece? Conforme você vai tendo problemas na sua vida que você não resolve, o seu corpo vai gastando energia. Ele vai gastando energia, ele vai gastando energia. Só que vai chegar uma hora que o corpo vai falar assim, cara, eu tenho que sobreviver. Eu não posso mais gastar energia. Então, o que acontece? O paciente fica naquela doença que a gente chama de doença crônica. O que é a doença crônica? Qualquer coisinha dispara aquilo. Quer dizer, se ele vive mediante a um chefe, que ele não passa na garganta dele. Tipo assim, ele é submetido a fazer uma coisa. Aquela raiva, ele faz aquele ódio daquele negócio lá. E o estômago dele, que é o que sofre quando a gente tem esse tipo de sentimento, quando ele comer um filé parmejano, vai doer o estômago dele. Exato. Então ele vai tomar um omeprazol, por exemplo. Então ele vai viver a vida inteira tomando omeprazol. Mas a questão dele não é o omeprazol, é a questão seguinte assim, por que eu preciso disso? Então as pessoas hoje, eu acho que a gente tem que parar de entender a consequência, e sim, por que eu tenho isso? Porque Deus mandou isso para mim, meu Deus do céu, né? Será que eu sou um pecador, não sei o quê, né? Então, entender, como você um dia me falou, uma frase que eu levo para minha vida, eu pego a minha cadeira, eu olho para trás, eu agradeço, eu sento para frente, olho e falo assim, eu preciso dirigir meu carro e olhar para frente.
Porque ou eu entendo essa situação que eu vivencio, ou senão eu vou viver escravo. E eu acho que assim, ó, Eva, a questão de doença crônica ou a morte só serve para resolver. Tipo assim, beleza, seu corpo não aguenta mais, ele resolve, fecha a conta e passa a régua. Mas os seus ancestrais vão sofrer. Pergunta para a Ângela se eu estou mentindo. Exato. Você falou assim de morte, né? Agora na quarentena, com relação a essa parte de vírus, como eu fiz o curso também de biodecodagem, né? E ele também, o Christian Flechet também estudou com o Hammer, né? E aí ele, né, decodifica tudo isso, ele diz assim, ó, o que é o psicossomático? Então, nós temos que entender primeiro assim, eu coloco a mão no fogo, eu queimo. Vitor coloca a mão no fogo, queima. Vocês que estão assistindo aqui colocam a mão no fogo, queima, fato. Agora, um vírus, para mim, ele vai ter, eu vou ter um sintoma X, você vai ter um sintoma Y, a outra pessoa nem vai ter sintoma e também tem o vírus. Por quê? Porque é psicossomático, depende a maneira com que eu vou reagir àquilo. É lógico que, dependendo do vírus, como esse agora, ele vai pegar um X de órgãos, assim, porque ele vai atacar. Mas por que algumas pessoas têm sintomas e outras não? Porque outras só vai ter uma dor de cabeça e a outra vai ter um problema respiratório tão grande que vai precisar de um respirador. Então, é essa parte que eu acho interessante que as pessoas entendam, que tanto a constelação quanto a osteopatia, e ainda a osteopatia que o Vitor faz, né? Porque como essa parte da medicina germânica você tem esse adicional que você pode olhar o psicológico também, o emocional da pessoa, a gente vai olhar a causa que está oculta. Nós vamos ver qual é a mensagem subliminar que aquele sintoma está dando. E que eu digo que dentro da constelação, esse sintoma ele é como a luz do painel do carro. Às vezes ela vai acender, é só falta de combustível. Então, é uma coisa rápida e simples de resolver. Mas às vezes acende um lugar que eu não tenho domínio. Então, eu tenho que ir para um técnico, eu tenho que ir para um especialista, eu tenho que ir para um mecânico que entende disso. E aí a gente faz essa parte do facilitador como e bem porque o que é mais interessante é porque assim, ó, cada sintoma, mesmo ele representando, ele tendo uma representação, né? Cada sintoma significa uma coisa, cada comportamento ele é a conjunção de vários sintomas, mas o sintoma, na verdade, ele é uma consequência. O seu comportamento ele é uma consequência de algo que o seu organismo faz como estratégia de sobrevivência. Então, Mas a minha é diferente da sua, né? Mas com certeza, porque você tem uma história, eu tenho outra. Exato, e as pessoas acham que tem que ter aquele X de sintoma, mas não necessariamente. Exatamente. Se fizer um raio, por exemplo, assim, se fizer uma ressonância magnética em pacientes que têm 20 anos de idade, a partir dos 20 anos de idade foi feito um exame nas pessoas que não tinham dor nas costas. 33% das pessoas com 20 anos de idade já tinham hernia de disco. Só que se eu tenho 20 anos de idade, e eu vivo uma situação, por exemplo, uma dor lombar pode ser uma situação de eu não valho nada. Eu não valho nada. Essa pessoa eu não valho nada. Para essa situação eu não presto para nada. E você fizer um movimento e travar as costas. E você for fazer uma ressonância magnética e der uma hernia de disco, o que você acha que você vai ter? A hernia de disco. Mas o que fez você travar foi outra coisa. É esse que é o nosso diferencial. Nós vamos olhar por que foi travada essa parte. Então, quer dizer, nós vamos para o mesmo ponto físico, mas para resolver permanentemente, nós vamos para o emocional. Para verificar o que é que aconteceu, né? Exatamente, porque na verdade ela pode o quê? Ela pode fazer uma consulta comigo. Só que se ela está num trabalho onde ela acha que ela não vale nada, ou ela é uma outra situação, tipo assim, eu faço tudo para esse marido, ou faço tudo para essa esposa, ela não me recompensa. Tipo assim, ela não me dá valor. Não dá valor. Então do tipo assim, se ela continua vivendo essas coisas, é aquele paciente que fica vindo, e toma remédio, gasta. A pergunta pergunte sempre para você, por quê?
eu tenho isso. E não assim, isso é porque eu sou gordo, isso é porque eu sou magro, eu sou assim mesmo É e ponto muito final e tal. generalizado isso, né? Não, É não muito tem. ruim isso. Eu achei bom também uma vez. As pessoas falam assim: o Vitor, quando você vai lá, ele te explica tudo. É que eu sou aquela paciente, né, Vitor, que eu falo: por que isso? Por que aquilo? Porque eu quero entender, porque justo a minha profissão é exatamente ligar os pontos, né? Então, aí o Vitor, ele fala: não, por causa disso que você tem uma reação X, Y, Z, né? Da mesma forma que quando você... Da mesma forma, desculpe se eu te cortar, da mesma forma eu falo para você, Ângela, essa questão emocional sua aqui que você está achando que não é. Porque Não esse é? tecido aqui relacionado a isso, esse tecido relaciona a tal coisa, e você está vivenciando outra coisa. E Então, acabou, isso que eu ué. ia falar. Nem tudo é emocional. Eu tive uma tosse muito forte. Às vezes eu tinha tosse, e aí você explicou. Quando a gente tem tosse, eu preciso que as pessoas saiam de cima de mim para poder respirar um pouco, né? E foi interessante porque até então eu não tinha reparado nessa parte. E daí eu tive duas situações que eu comecei a perceber que eu tenho uma tosse gigante quando eu tenho uma situação onde tem muita gente morando, ou vamos supor, a gente ia para a praia, né? Eu ia para a praia com minha família, tal. Nós éramos em 8, né? Agora 9 com o Nick e tal. Mas antes disso, então éramos 8 e o apartamento era assim, sabe? 3 quartos, não ia ser da maneira que a gente queria, tal. Antes de descer para a praia, eu tive tanta tosse, sabe? Porque na minha cabeça eu queria fazer, olha, mas esse nesse quarto eu queria ter um pouco de espaço. Por quê? Porque na minha infância, a minha família, meu pai, ele tinha uma loja no centro de Araras e no fundo era a casa. Então nós passávamos pela loja para entrar. E quem trabalhava na loja, todo o pessoal do comércio vinha tomar café em casa. Então, assim, a minha casa durante... Sempre cheio de gente. Era um clube. De gente usando Exatamente. banheiro, Então, daí, o que estava acontecendo com a sua casa? Os broncos, ele tem relação com um tecido que a gente chama ectodermo. O ectodermo tem relação com o nosso território. Então, o território, ele pode ser a minha casa, ele pode ser a minha bolsa, o meu óculos, a minha bolsa, enfim, minha mochila. Que é o meu território. O que eu acho que é o meu território. Por exemplo, quando você queria um território maior e você achou que você ia ser sufocada, nossa, porque aqui vai ter muita gente, aqui vai ter muita gente sufocada. O seu cérebro, que tá imaginando aquela situação, ele fala assim para você assim, cara, você precisa repor mais. Então o que ele faz? Tosse. Tosse, 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 tosse. E é uma tosse que não tem como curar. Porque eu curar aqui, ó, minha cabeça. Perfeito. E a pessoa fala assim, nossa, acho que é pneumonia. Não, não era. E aí o que aconteceu? Quando a gente foi para Pescara, voltamos nos 30 anos da Suzana e tal, e aí assim, eu também, nós alugamos um apartamento e a gente convidou os amigos e eu queria saber se todo mundo ia conseguir, sabe, ter seu próprio banheiro, ter seu próprio espaço. E aí eu comecei a ter a tosse. Só que como eu já tinha consciência daquela vez que eu tinha ido para a praia, aí eu peguei e falei, calma, Ângela, tranquila. E aí a tosse, o que ela fez? Ela foi acalmando e ela foi indo embora. Sim, porque na verdade, o que você faz? Você faz com que o seu subconsciente comece vamos falar assim, né? O seu consciente começa a dominar o seu subconsciente. Então, muitas das nossas atitudes subconscientes são atitudes que nós temos da nossa malha, do nosso DNA, das nossas experiências pregressas. Certo. Então, por exemplo, quando o meu corpo, existe uma coisa que chama psiconeuroimunologia. Por exemplo, o seu corpo sabe o que é passar frio, o seu corpo sabe o que é passar calor, o seu corpo sabe o que é passar fome, mas o seu corpo não sabe o que eu tô estressado porque a bolsa de valores está caindo e meu dinheiro está lá. Então o seu corpo ele vai tentar buscar uma estratégia. E o seu sistema imunológico ele vai ficar doido. Porque o sistema imunológico não sabe como funciona. Os seus pais não tiveram uma crise de Covid na época. Seus pais não precisaram ficar
Então, toda essa situação de você tentar resolver um problema, você vai gastar uma energia e você vai desenvolver uma doença. Você pode ter certeza que agora as pessoas vão ter um problema, os problemas de saúde vão aumentar muito, muito mais. Porque o que acaba acontecendo? As pessoas elas estão gastando uma energia porque ela está preocupada se o outro tem Covid, ela está preocupada se eu peguei e limpei meu sapato, ela está preocupada se encostou na pele. Dermatologista vai ganhar dinheiro horrores. Não, vai trabalhar 24 horas, né? Problemas de intestino vai rolar assim, ó, um monte. As pessoas vão engordar muito. Tem uma síndrome na medicina germânica que chama síndrome dos túbulos coletores renais. Quando as pessoas têm a síndrome dos túbulos coletores renais, quer dizer, lembra que eu falei para vocês que o Hammer fez uma imagem no cérebro? Quando impacta os dois lados do cérebro, o rim tem uma emoção que significa assim, ó, me sinto sozinho e abandonado. O que as pessoas fazem? Sabe o que acontece quando as pessoas estão abandonadas? Elas engordam. Então elas engordam porque, na verdade, elas querem absorver, vamos falar assim, como se fosse um peixe fora d'água. Então o corpo retém líquido. Retém líquido para quê? Para que ela sobreviva. Então, na verdade, que a pessoa fala assim, nossa, mas o pai dessa pessoa é magro, a mãe é magra, não sei o que, a pessoa está gorda. Por causa disso. Então é a questão de não julgar, é a questão de entender. Então ela vivenciou algo sozinha, ela está perdida, ela não sabe o que ela faz, ela se sente abandonada, ela engorda. E sim. Viu, Vitor? O pessoal que está adorando, tá ácida da maneira com que está sendo abordado aqui. Se vocês conhecem alguém que queira saber um pouquinho sobre essa live, tem um aviãozinho aqui, vocês podem mandar, colocar coraçãozinho para entregar para o maior número de pessoas, né? E também tem uma caixinha aqui que vocês podem fazer perguntas. Vocês podem escrever para a gente, porque as perguntas foram sendo feitas fora. O Tiago, que eu acho que é seu amigo, não sei se é seu amigo aqui, ele estava falando de arquétipos, né? Eu vivi na Città della Lute, na Itália, eu vivi a viagem do herói com os arquétipos. Então você vai passando pela criança interior, você vai passando pelo guerreiro, você vai passando pelo criador, depois o destruidor. Você vai passando por esses arquétipos também. E aí a gente estava falando agora dessa parte da pandemia, né? Que tanto nós como trabalhamos os facilitadores, nós vamos trabalhar muito também, não só o dermatologista, porque as pessoas estão emocionalmente muito abaladas. É assim, eu vou anotar para uma pessoa, olha, eu só tenho daqui 2 semanas, ela fala, mas eu preciso para ontem, esperada. E eu falo, eu não posso fazer nada, porque eu falei, o que eu senti também é que as pessoas, elas começaram a ter contato mais próximo com a morte, né? Porque era assim, era como se algo mais distante, às vezes de um familiar com mais idade, aí todo mundo começou a ter contato com a morte. Mas eu percebi uma coisa interessante, Vitor, que as pessoas que mais têm medo de morrer são aquelas pessoas que não estavam vivendo plenamente. Eram aquelas pessoas que tinham medo de viver. Porque elas... Você sabe qual órgão que pega a pessoa que tem medo de morrer? Não. Pulmão. Ah, por isso que é o pulmão agora aqui também, né? Entende? E a tristeza, né? Pelo menos que eu aprendi era o... Ele tem relação, mas ele corresponde ao quê? Tenho medo de morrer. Vai faltar o ar, né? Vai faltar o ar, tenho medo de morrer. Então veja que tem um porquê. Veja que tem um porquê. Tipo assim, se você pegar Covid, você vai morrer. Exato. Se você você ser diabético, você vai morrer. Então, quando você rotula isso, se todo mundo que está me ouvindo agora, se eu fazer de conta, se eu falar para você que isso aqui é um limão, imagina que isso aqui é aquele limão, um limão cravo, eu cortei ele numa tábua que eu tenho aqui na minha casa com uma faca branca, e você pegou esse limão, está passando pela boca, você está espremendo o caldo na sua boca. Veja como muitos de vocês começaram a salivar. É verdade. Porque o cérebro... Porque o nosso corpo, ele não entende só o que a gente vê, ele entende o que a gente sente. Então, essa questão, quando eu vivencio uma situação, é o problema. Quando eu estou na minha pele, sozinho, vivenciando uma coisa, o meu corpo, ele vai mostrar
algo para mim, entendeu? Então, nessa questão, o que eu procuro mostrar ao meu paciente? Eu procuro falar assim para ele, assim, o seu problema não é só emocional, mas esse emocional interfere nesse órgão, interfere nesse osso, que dá dor nas suas costas, ou que faz com que você tenha uma diabetes, porque você é extremamente intransigente, você acha que a sua opinião é o que vale, é o que vale, é o que vale, é o que vale, e o corpo, açúcar, 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 açúcar. Então, sabe, olha, o certo é, como você também já me disse, o certo é o caminho do meio. Que é o equilíbrio, né? E Uhum. o interessante que muitas pessoas, né, de repente perguntaram por que essa junção? Primeiro que nós somos amigos, a junção daqui da live. Somos Segunda pacientes um do outro. pacientes um do outro. E achei interessante a Marisa, eu tenho vários pacientes também de ósseo, a Gisele, a Marisa, que são muito Uhum. fofas, a Fernanda Silveira também, é Uhum. maravilhosa. É ótimo. E a Marisa, ela me falou, a hora que eu acabei a constelação, ela falou, Ângela, a constelação é a osteopatia da alma. E eu fiquei com Que isso, eu legal. falei, gente, isso é muito interessante, porque realmente a pessoa vem com um problema aqui, nós vamos verificar aonde que está aqui no ancestral. Você também, eu vou com um problema na minha cervical, você pode falar, Ângela, às vezes é a sua cesárea que tem uma aderência que pode estar relacionado. Aqui tem vários pacientes, eu também sou paciente do Vitor, o Daniel, Olá, Daniel. Maria Cecília. Ela também, que está aqui também no grupo. Quer dizer, a constelação e a osteopatia está junto. Ô, Vitor, a Lívia perguntou, quem tem muita dor de estômago ou queimação, está relacionado a que parte emocional? O estômago, ele tem dois tecidos, né? Então, o tecido, ele está relacionado com o estômago, tem uma dificuldade assim, ó. A emoção dele é o seguinte: eu não consigo engolir, eu não consigo digerir certas situações e associado a raiva e rancor. Eu do tipo assim, ó, tipo assim, cara, eu vou, do tipo assim, olha, eu vou fazer, mas não dá. Não. Então, quando você está vivenciando essa situação de eu tenho que engolir essa situação porque ela é meu chefe, ela é minha mãe fala essas coisas para mim, ela me humilha, não sei o quê, mas eu tenho que engolir porque ela é minha mãe, porque ela é meu superior. Mas eu tenho um ódio. Mas eu tenho um ódio quando ela faz isso. O que acontece? O estômago, para digerir uma situação, o que ele faz? Ele manda ácido clorídrico. Ácido clorídrico, pH do estômago é 1, 2, queima. Que é mais ou menos assim, né? Tenho raiva, vai subindo, né? Exatamente. Seu sistema vai fazer com que você digira a situação. Então a pessoa fica, toma omeprazol que passa. Às vezes vem alguém lá com problema de coluna, você vai falar assim, você brigou com a mamãe? E aí, às vezes é ruim, né? Falando isso, eu falei, uau. Viu? Mas é igual, mas sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Tem uma, imagina, o Alex, é um prazer. Por exemplo, nossa, eu esqueci. Aqui, ela falou que, né, que foi toda dura em 1 hora, nunca mais travei meu pescoço. Já te agradeci, mas eu vou aproveitar. Ela está em Santa Catarina, Alex. Ai, que fofa. Nossa, eu ia dar um outro exemplo aqui, bem legal aqui. A Lia falou muito bom saber disso. Enquanto você pensa aí no exemplo... Vamos dar um outro exemplo. Você imagina assim, ó, vamos pensar assim, ó, imagina que você pega um velhinho e coloca ele no asilo. Você fala assim, cara, a partir de agora você não mora mais com o papai e com a mamãe, eu vou pegar sua casa, eu vou alugar e você vai morar aqui nesse asilo aqui, beleza? Beleza. O cara começa a ficar consternado. Sabe o que é consternado? Aquela pessoa que para e fica olhando pro nada, assim, ó. Então ela vai desenvolver 2 problemas no tronco cerebral. Que a pessoa fica parada, olhando para o nada, assim, ó. Ela não come, ela não vive. Por quê? Porque você tirou algo de mim. Você tirou algo que era a minha casa, você tirou algo que é a minha liberdade. Você tirou algo que era importante para mim. E a pessoa, quando ela volta para sua casa, ela começa a voltar a falar. Então, todo o comportamento, eu falo para vocês, desculpa de ser assim, toda a situação que você vivencia e você não entende, o seu corpo vai fazer com que você entenda, tendo uma doença crônica ou até você desenvolver um tumor, porque essa é uma forma do seu corpo mostrar para você que ele está gastando energia para você digerir aquela situação. Ele manda vários sinais antes, né? Então aquilo que você me disse, que eu olho para frente,
Eu entendo. E do tipo, tem coisas que estão no meu controle e outras coisas não estão no meu controle. Eu acalmo meu coração. Eu acalmo meu coração. Se eu vivenciar um... É bom a gente ter raiva. A gente precisa dessa raiva. A gente precisa ter os sentimentos. Os sentimentos fazem parte da nossa vida. Mas quando a gente está vivenciando essas coisas, o nosso corpo vai ser consumido. E como tudo está ligado no nosso corpo físico, a gente tem muita dor física. Eu sou um fisioterapeuta, não trato muitas dores físicas. Mas sei que tudo está amarrado e, querendo ou não, cada tecido vai dar uma coisa. Então... E não tem só você bater. Se eu pedir para você bater palma é porque você tá lascado, eu vou ver. Vai saber, né? A Lia falou muito bom saber. A Monize falou, amados, curei meu joelho que já voltei até a dar umas corridinhas. Gratidão a essa parceria, tá vendo? Gratidão a você. A Lia Cavicchioli falou, minha filha e meu marido tomam muito omeprazol, né? Catarina disse, Vitor, uma das pessoas que mais tenho carinho na vida, que soube me tratar e me ensinar um caminho diferente de tratamento, de olhar a vida, profissional e pessoal. Essa pessoa, ela é sensacional. Essa moça. Não é só a osteopatia, é algo a mais. A Lígia diz assim, ó, se você pode falar algo sobre artrose no joelho. Tá bom, artrose no joelho, Lígia, é assim, ó. Tudo para vocês, queridos que estão me ouvindo, tudo que é sistema músculo-esquelético é coisa de desvalorização. Eu quero fazer uma coisa e não consigo, não sou capaz de fazer, ou queria fazer alguma coisa e não sou capaz. No joelho, fala pra mim se é joelho direito ou esquerdo, só pra eu falar alguma coisa. Tá, vamos ver se ela vai escrever aqui. Enquanto isso, eu disse... Então assim, ó, vamos falar assim, se é um joelho direito, por uma pessoa destra, se é um joelho direito, eu sou obrigado... Ela falou, aqui esquerdo. Eu sou obrigado a me submeter à minha mãe, se for uma mulher destra, a minha mãe ou a minha filha, de tanto que eu me submeti, de tanta submissão, o tecido foi esclerosando e entrou num desgaste. De tanto que essa pessoa foi desvalorizada, de tanto que ela precisou se submeter, flexionar os joelhos, dobrar os joelhos. Então, para aquela situação. Então, do tipo assim, você pode ser minha mãe, eu te amo, mas isso não te dá o direito de passar por cima de mim, que eu sou uma pessoa. Estou aqui por sua responsabilidade, não por minha culpa. Eu não estou aqui, eu não caí de paraquedas. Você, a união sua e do outro. Imagine. Entenda? Exatamente. E aqui, olha que... Não, está sendo interessante, porque aqui o pessoal, olha, Alec, amando essa live. Juliette disse, é bom aprender que não temos controle de tudo e aceitar o que é. Eu sempre falo na constelação, jogar isso com é bom. As cartas que chegaram. Joga com as cartas que chegaram e para de reclamar que o cara não te deu a carta certa, né? A Suzana disse, o Vitor me ajudou a abrir a minha boca, depois do trismo, né? Que ela tirou um dente. Pelo amor de Deus. Na mandíbula. Tô me devendo um chopp ainda com um pastel lá, não parece que eu esqueci, não, do dentista. A gente agradeceu a Valéria. Porque o que é interessante, fui colocando aqui, o que você às vezes conversava com a gente durante as Por exemplo, vamos falar, por exemplo, assim, uma pessoa que tem uma dor no ombro. Eu sou obrigado a carregar os meus pais. Sou obrigado a carregar o meu pai, ou sou obrigado a carregar a minha mãe, ou sou obrigado a carregar o meu chefe, por uma pessoa destra, tá bom? Eu sei que é a maioria das pessoas. Quem é canhoto, pessoal, inverte, entendeu? Então, por exemplo, vou dar um outro exemplo legal aqui. Por exemplo, um câncer de mama, uma mulher destra. O lado direito corresponde aos meus iguais, ao meu marido, ao meu sócio, ao meu pai, aos meus primos. Então, eu tenho uma preocupação no lugar onde eu vivo com relação ao meu pai, ao meu tio, então essa pessoa, ela demanda muito de mim. Ou se é uma mama esquerda, eu sou preocupada demais com os meus, aquela mãe que é controladora, olha, daqui 3 minutos você tem que estar aqui, senão eu vou te ligar. Certo. Então, o câncer de mama nessa questão dessa pessoa, do lado esquerdo, corresponde ao filho dela.
Então, é legal a gente compreender essas coisas, entende? Essas partes, Então, né? O é Vitor, muito legal. nós temos 2 minutos e meio Ah, aqui e tem um pessoal tá. ainda perguntando e você tinha me falado que caso tivesse pergunta, o pessoal tivesse interessado, você ficaria mais Pode um fazer. pouquinho. Então a gente... É que eu tenho um paciente 5h30. Que horas são? Acho que não dá, 5h10. Eu Não marquei vai um dar. paciente 5. Bom, então é Mas a assim. gente faz. Mas sabe o que a gente pode fazer? Dor no quadril direito. Eu sou extremamente opressor. Então, opressor do tipo assim, ó. Ah, eu acho que essa garrafa aqui é azul. Ah, olhando bem aqui, não, é um verde turquesa. Sabe aquela pessoa que é turrona? Então, Uhum. quadril é aquela pessoa que não se flexiona. Não, tá sempre trombando com você, entendeu? Certo. Vitor, agora como... Bom, pessoal, a gente encerrou um pouquinho antes do tempo aqui, mas eu quero agradecer muito a todos que estiveram com a gente. Quero muito que vocês saibam que estão todos no nosso coração aqui. O Vitor disse que está disponível para uma próxima constelação, eu ia falar. O Vitor está disponível para uma próxima live. Então, eu quero deixar aqui para vocês, depois eu vou fazer nos stories, que vocês possam fazer as perguntas antes, envia para a gente as perguntas. E agora, se alguém tiver também alguma pergunta sobre constelação, eu também posso responder aqui. É que o Vitor tem que atender uma pessoa às 5h30. Mas ele é um grande amigo, ele nos respondeu com muito carinho tudo isso. E eu quero também deixar aqui avisado que eu tenho algum problema nesse perfil do Ângela Constelação 2 que não entrega para todo mundo. Então, eu gostaria que vocês, se vocês tiverem algum problema, falem com a gente, porque nós estamos tentando falar com o Instagram o que aconteceu, né? E a Lia falou, foi ótima a live, tão boa que nem vi a hora passar, nós faremos mais. E aí, o que vocês precisarem depois, mais para frente, vocês vão falando aqui com a gente, que eu gosto que essa interatividade que nós temos agora aqui, através das lives, depois nós podemos deixar salvas. E quem não conseguiu assistir a live desde o início, então vocês vão olhando lá na minha timeline, né, que tem tudo registrado. A Henriette disse, eu também gostei muito. Então agradeço a cada um de vocês. E assim que puder e o Vitor estiver disponível, faremos outra. Um beijo a todos.